Fala pessoal, professor Breno Moraes aqui com vocês para a gente dar início ao 6º episódio da série de revisão para o Enem, 30 dias, 30 dicas até a sua prova. E hoje a gente vai de gravitação universal, vamos revisar aqui a lei da gravitação universal de Newton, falar de corpos em órbita, mais especificamente sobre velocidade orbital. E ao final, resolver uma questão do Enem. Então, sem mais demoras, vamos comigo para os encantos da física agora. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Temos aqui uma bela imagem do nosso pálido ponto azul. Temos aí uma nave em órbita, tá? Orbitando aí o nosso planeta Terra. Vamos de início revisar aqui a lei da gravitação universal, que é a lei matemática que rege, né, a interação entre as massas, entre os corpos aí que produzem campo gravitacional. Então, temos aqui o raio, tá, do nosso planeta, que eu vou chamar de Rzinho, e temos aqui a altura desse corpo em relação à Terra, que eu vou chamar de Hzinho, tá? Cuidado, quando a gente fala em raios de órbita, tá? A gente sempre tem que pegar do centro do planeta até o corpo que está ali orbitando. Sempre, tá? Sempre do centro da massa até o ponto da órbita. Então, o raio da nossa órbita eu vou chamar de Rzão. E aí, nitidamente, você percebe que o raio da órbita vai ser igual ao raio do planeta mais a altura da órbita, que é esse Hzinho. Não esqueça disso, que isso é uma informação importante para a gente. Então, a lei da gravitação universal de Newton, dada por essa expressão aqui, o Gzão, tá? Que é uma constante da gravitação universal, a massa da Terra, deixa eu ver se consigo colocar aqui de branco, isso, a massa da Terra, a massa do planeta no caso, que é o Mzão, e a massa do satélite aqui eu vou chamar de Mzinho. Então, Gzão, constante, massa de um corpo, massa do outro corpo, dividido pelo raio. Olha só, o raio é do centro do planeta até o ponto em que a gente tem aí o nosso corpo, tá? Então, é através dessa expressão que eu calculo a força gravitacional entre quaisquer dois corpos, tá? É interessante isso, se você pegar dois corpos de massa pequena, por exemplo, vou pegar aqui esse controle e a tampa dessa caneta aqui. Professor, existe atração gravitacional entre esses dois corpos? Existe. E aí você fala, mas eu não estou sentindo. Tem uma razão. A razão que você não sente a atração gravitacional entre corpos de massa pequena é por causa do valor da constante gravitacional, que foi descoberto por um camarada chamado Cavendish, tá? Então, o Gzão, ele tem um valor muito pequeno. Fala aí, professor, aproximadamente qual é o valor dessa constante? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, olha só. Menos 11 é um valor muito pequeno, tá? Então, Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então, como o valor dessa constante é muito pequeno, se você pegar massas de valores pequenos, tá? Multiplicado pelo valor dessa constante aqui, a força gravitacional vai ser muito pequena. Portanto, a força gravitacional ela manifesta-se com maior potência, com maior intensidade, em corpos cuja massa é muito grande, né? Planetas, satélites, lua, estrelas e por aí vai. Então, essa aqui é a nossa equação mestra da gravitação universal, que é a lei da gravitação universal de Newton. Então, revisão feita, vamos entrar propriamente no assunto da nossa aula, que são corpos em órbita, tá? Então, há muito tempo o homem consegue lançar corpos para que esses corpos fiquem orbitando ali a Terra. O mais importante é a gente determinar a velocidade desse corpo, tá? A velocidade orbital. Porque com essa expressão a gente consegue deduzir algumas coisas interessantes sobre corpos em órbita. Então tudo começa colocando aqui as forças, tá? Eu vou colocar a força que atua na nave. A gente sabe que tem a força de ação e de reação, né? Então a Terra faz uma força gravitacional na nave apontando para o seu centro. A nave reage, faz uma força na Terra
tá? Puxando na direção da nave aí. Mas eu estou interessado em analisar apenas a força que atua na nave, beleza? E a gente sabe que essa força aqui, ela é a força de atração gravitacional. Muito bem, a gente já sabe inclusive como calcular essa força aqui, né? Revisamos no slide anterior. Muita gente pergunta, né, professor, por que a nave não cai se ela está sendo atraída? Ela não cai exatamente porque ela tem velocidade. Se a nave parasse, ela cairia. E na verdade, porque eu não gosto muito de falar isso porque confunde muita galera e assim, eu não vou ter tempo nesse vídeo para explicar isso, tá? Mas na verdade, todo corpo em órbita tá caindo. Só que pelo fato de ele ter velocidade, ele não atinge a Terra. Então, professor, você está dizendo que essa nave aí, que está orbitando a Terra, ela está caindo em direção à Terra, mas pelo fato de ela ter velocidade, ela não atinge a Terra. É como se, pelo fato de ela cair e ela ter uma velocidade muito grande, tá? Ela consegue contornar a superfície da Terra, tá? Bom, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu posso fazer, é bem interessante, beleza? Mas não é o objetivo dessa nossa aula aqui. Então a gente tem esse corpo aqui em órbita, tá? Quem mantém ele em órbita é exatamente a força gravitacional. E perceba uma coisa, tá? A força gravitacional para um corpo em órbita, ela é centrípeta. Ela é a resultante centrípeta sobre a nave. Interessante. Então a gente vai deduzir a equação da velocidade orbital fazendo exatamente essa igualdade. A força centrípeta, a resultante centrípeta, nesse caso aqui, ela é exatamente a nossa força gravitacional. Então essa expressão aqui, gente, ela nos dá muitas informações, tá? Então, sempre que você estiver falando de corpo em órbita, a força centrípeta é a força gravitacional. E é a partir daqui que a gente deduz um monte de coisa, inclusive a terceira lei de Kepler. Então, vamos lá. Força centrípeta, a massa do corpo que está orbitando, tá? A velocidade dele ao quadrado, que é a velocidade orbital, dividido pelo raio da órbita. Lembra, o raio da órbita é o Rzão, tá? Que é o raio do planeta mais a altura da órbita. E isso aqui vai ser igual à força gravitacional, dada pela lei de Newton, né? Então, Gzão, massa da Terra, massa do satélite, dividido por R ao quadrado. Muito bem. A gente pode cancelar aqui algumas coisas. A massa do satélite vaza com a massa do satélite aqui do outro lado, tá? E um raio aqui cancela com um raio aqui. E aí ficou uma expressão bem simples, né? Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual a Gzão, massa da Terra dividido pelo raio, tá? Raio da órbita. Então, a velocidade orbital, quadrado, basta passar essa raiz aqui para o outro lado. Então, Gzão, massa da Terra dividido pelo raio da órbita. Então vamos meditar um pouquinho aqui sobre essa equação, porque ela tem aqui características bem interessantes, tá? A primeira que eu quero que você observe é que a velocidade de um corpo em órbita não depende da massa do corpo, tá? Da massa do corpo que está em órbita, nesse caso aqui da massa da nave. Veja que na operação aqui a gente cancelou mzinho de um lado com mzinho do outro, tá? Agora depende da massa do corpo que está sendo orbitado. Nesse caso aqui, a massa da Terra. E do raio da órbita. Esse aqui é bem interessante, professor. Depende do raio da órbita, né? Isso, depende. Então vamos primeiramente falar aqui da massa, tá? Se eu quisesse analisar um corpo em órbita, por exemplo, o corpo que está sendo orbitado é o Sol. E o corpo que está em órbita é, por exemplo, um planeta, basta você colocar aqui, nesse mzão, a massa do corpo que está sendo orbitado. Nesse caso aqui, a massa do Sol, tá? E o raio da órbita, isso aqui é uma coisa bem interessante, porque, pessoal, olha só, toda órbita tem uma velocidade muito bem definida. Então, se eu tenho aqui um outro corpo, tá, de massa m', lembra, esse corpo aqui tem uma massa m, esse aqui tem uma massa m'. E veja, ele está na mesma órbita. Esses dois corpos aqui, obrigatoriamente,
terão a mesma velocidade. Se eu estou numa mesma órbita, eu tenho obrigatoriamente a mesma velocidade. Isso é uma consequência dessa equação aqui. Veja, esses dois corpos estão orbitando a mesma massa, que é o mzão, e eles têm o mesmo raio da órbita, que é o nosso rzão aqui. Se estão orbitando o mesmo corpo e tem o mesmo raio da órbita, obrigatoriamente eles terão a mesma velocidade. E mais ainda, perceba que a velocidade orbital é inversamente proporcional ao raio. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar aqui um corpo que está orbitando numa órbita mais alta, tá? Ele tem um maior raio de órbita aí. Então, nesse caso aqui, eu tenho um raio R'. E esse camarada aqui tem um raio de órbita que eu vou chamar de R. Olha para essa equação aqui e me diz qual corpo tem menor velocidade. Veja, a velocidade e o raio da órbita são inversamente proporcionais. Então, quem tem maior raio de órbita vai ter uma velocidade orbital obrigatoriamente menor. Quem está mais longe está mais devagar. Quem está mais longe está mais devagar. Quem está mais perto está mais rápido. Longe, devagar. Perto, rápido, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, essa nave comparada a esse outro corpo aqui, ela teria uma velocidade orbital menor, tá? Então, uma equação aí muito importante para a gente deduzir várias coisas legais. Perceba essa relação inversa entre a velocidade e o raio. Como eu já falei diversas vezes, né? Mais afastado, mais devagar. Mais perto, mais rápido. Beleza, pessoal? Vamos aqui aplicar em dois casos interessantes. O primeiro são os satélites mais famosos que existem no mundo, que são satélites geoestacionários. Se liga no nome aqui comigo, pessoal, olha só. Geo, terra, estacionário, parado, em repouso. Então, são satélites que estão orbitando a Terra, mas no referencial da Terra, esses satélites estão em repouso. Como assim, professor? Gente, o satélite gira junto com a Terra. Caraca, que legal. Então, tá a Terra aqui, tá? E você tá bem aqui, ó. Beleza, professor. E o satélite está aqui, ó, sobre você. Quando a Terra girar, por exemplo, você vai vir para cá. E o satélite também. Ou seja, se você girou 90 graus junto com a Terra, o satélite também girou 90 graus, tá? Então você vai olhar para o satélite sempre em cima de você. Vai dar a entender que o satélite está estacionário em relação à Terra. Então, à medida que a Terra vai girando, o satélite vai girando também, beleza? E aí a gente consegue determinar o raio da órbita geoestacionária. Eu poderia utilizar essa equação que a gente já fez aqui no slide passado, né? A velocidade igual a raiz de Gzão m sobre r. Então, se eu sei a velocidade da órbita geoestacionária, né? A velocidade dos satélites que estão na órbita geoestacionária, sabendo o valor da constante da massa da Terra, eu consigo descobrir qual o raio da órbita. Mas vamos partir do princípio que a gente não sabe a velocidade do satélite, tá? Professor, como é que eu sairia dessa enrascada? Olha que bacana que eu vou te falar aqui. Pessoal, lembra uma relação importante lá da cinemática, tá? Que é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, né? A velocidade que mede quantos ângulos são percorridos, né? Qual o ângulo percorrido em determinado intervalo de tempo. Então, a velocidade linear, ela vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Essa equação aqui é importante. Por sua vez, a velocidade angular, ela é dada por 2π dividido pelo período do movimento, tá? 2π sobre t. Então, eu vou utilizar essas duas equações aqui. Você já percebeu que o satélite geoestacionário, ele tem a mesma velocidade angular de giro da Terra, né? Veja, tá aqui a Terra é minha mão. Deixa eu me aproximar aqui de vocês. Beleza. Então, eu tenho aqui a Terra e esse pitoquinho aqui é o satélite. Beleza, professor. Então, a Terra vai girando e o satélite vai girando também, ó, junto com ele. Então, se a Terra girar um ângulo de 90 graus, o satélite também girará um ângulo de 90 graus. Portanto, se eles percorreram o mesmo ângulo no mesmo tempo, eles possuem obrigatoriamente a mesma velocidade angular.
Professor, peguei a visão. Muito bem. Então, vamos começar partindo aí exatamente deste princípio, tá? Então, a velocidade angular do satélite vai ser igual à velocidade angular da Terra. Professor, velocidade angular do satélite, tá? Ó, eu posso extrair daqui que a velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio. Concorda comigo? Então, vamos lá. Velocidade linear dividido pelo raio da órbita, tá? Lembra? O raiozão da órbita. Vai ser igual à velocidade angular da Terra, que eu vou usar para a velocidade angular 2π sobre o período de rotação da Terra. Muito bem, essa velocidade aqui do satélite a gente já sabe calcular, né? A expressão que a gente viu, raiz de Gzão, Mzão sobre R. Então vamos colocar isso. Vamos colocar isso bem aqui, ó. Muito bem. Então, a velocidade orbital do satélite eu sei calcular. É o Gzão, Mzão dividido pelo raio da órbita. Tudo isso aqui dividido pelo raio da órbita igual a 2π dividido pelo período de rotação da Terra. Agora a gente vai fazer uma malandragem aqui, tá? Eu vou levar todo mundo ao quadrado. Então, elevando essa galera aqui à esquerda ao quadrado, essa raiz cancela. Fica Gzão, Mzão sobre R. É o numerador, e aí cuidado que tem um denominador aqui embaixo, tá? Esse R vai ficar elevado ao quadrado também. Então, R ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, do lado direito ficou 2π ao quadrado, fica 4π quadrado, e o período aqui embaixo também fica elevado ao quadrado. Muito bem, então, essa expressão da esquerda aqui, ó, vai ficar Gzão, Mzão sobre R ao cubo. E aqui do lado direito eu vou repetir. Fiquei com 4π quadrado sobre período quadrado. Então, agora, passando para um lado, passando para o outro, né? Eu vou ter aqui que o raio da órbita elevado ao cubo será igual ao período de rotação da Terra ao quadrado multiplicado por Gm sobre 4π quadrado. Tá aí, gente, ó, uma equação bacana. É uma equação para calcular o raio da trajetória de um satélite geoestacionário, tá? Porque, veja, todos esses valores aqui eu conheço. O t quadrado, o t é o período da Terra, tá? De rotação da Terra, que a gente sabe, né? Que é 24 horas. Cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, então eu consigo encontrar esse período aqui facilmente. E G é uma constante que eu sei, M é a massa da Terra que eu sei, π é uma constante que eu sei. Então aqui eu tenho todos esses parâmetros, consigo facilmente calcular o raio da órbita, tá? Esse valor ele é bem conhecido, vou dizer para vocês. O raio da órbita geoestacionária, pessoal, é de aproximadamente 42 mil quilômetros, tá? Então, todo satélite geoestacionário, ele está a uma órbita, tá? Uma órbita de raio 42 mil quilômetros. Então, perceba, você lembra que toda órbita tem sua velocidade, né? Então, todos os satélites geoestacionários, ou seja, que estão numa órbita de 42 mil quilômetros, todos eles obrigatoriamente possuem a mesma velocidade. Então, tem até uma brincadeira legal que eu falo, né? Que não existe trânsito numa órbita, porque todos os móveis naquela órbita possuem a mesma velocidade. Então, um satélite geoestacionário, existem milhares de satélites geoestacionários, tá? Todos eles estão na mesma órbita, na mesma altura, então eles têm obrigatoriamente a mesma velocidade. Um satélite geoestacionário jamais irá colidir com outro satélite geoestacionário, tá? Uma órbita não possui trânsito porque os corpos possuem a mesma velocidade. Tudo bem, pessoal? E por fim, um outro satélite aí muito conhecido é a Estação Espacial Internacional, né? Do inglês ISS, International Space Station, que é um satélite em uma órbita muito baixa. Perceba, o satélite geoestacionário, a órbita é de 42 mil quilômetros, tá? Se eu deduzir aqui o raio da Terra, que é de aproximadamente 6.400 quilômetros, eu terei aqui, ó, 6.036, então 35.400 aproximadamente. Deixa eu ver se eu errei contas aqui.
6.400, né? Então aqui é 600, 400, isso aí mesmo, tá? Então a altura do satélite geoestacionário, tá? É de 35.600 quilômetros. Veja, a Estação Espacial Internacional está numa órbita muito baixa. É um satélite aí que foi lançado em novembro de 98 e ele é muito importante para estudos, tá, do nosso planeta. Alguns dados aqui interessantes para vocês. A altitude média da órbita, 400 km. Veja, eu estou falando de altitude, tá? Não estou falando de raio da órbita. Então a altitude é de 400 km. Perceba, é uma velocidade muito baixa. Muito baixo. Pessoal, o raio da Terra, tá? O raio da Terra é de 6.400 quilômetros aproximadamente. 6.370, 6.400 aproximadamente. Olha só, a altura da órbita é de apenas 400 quilômetros. Professor, é baixo, né? É como se fosse, gente, a Terra fosse uma laranja e a órbita fosse a casca da laranja, tá? É muito baixo mesmo. Se ele está muito baixo, lá pela nossa equação da velocidade, né? Se o raio da órbita é pequeno, a velocidade é muito grande. E a ISS está a uma velocidade altíssima. Vamos ver aqui, ó. O período orbital da ISS é de 91,34 minutos, né? Então, a ISS dá uma volta em torno da Terra a aproximadamente cada 1h30. Cada 1h30 dá uma volta em torno da Terra. Olha a velocidade, tá? Olha a velocidade. Então, olha só, a velocidade média, 7,96 km por segundo, o que nos dá incríveis 27.685 km por hora. Velocidade absurda. Gente, um avião comercial em voo de cruzeiro não chega nem a 1.000 km por hora, tá? 800, 900 km por hora. Só para você ter uma noção aí de como a ISS está muito rápida, porque a órbita é muito baixa, tá? Aí a gente tem uma massa de 420 toneladas e a gravidade local, pasmem, é de 8,4 metros por segundo ao quadrado. Você fala, professor, pensei que a gravidade fora da Terra fosse zero, então lá tem gravidade? Tem. E por que os astronautas ficam ali flutuando, tem que fazer xixi num saquinho, né, aquela coisa toda? Pois é, isso aí seria tema para um outro vídeo, tá? Porque a explicação é bem legal. Mais uma vez, deixa aqui nos comentários se você tem interesse em saber isso. O nome desse fenômeno é imponderabilidade, que é uma sensação falsa de ausência de peso, tá? Então, tem gravidade lá na ISS, mesmo assim você vê os caras flutuando. Se você quiser saber a razão disso, você pode deixar um comentário aí que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Beleza, pessoal? Então, 2 satélites aí importantes, tá? A ISS e o satélite geoestacionário. Se você pegar esses dados aqui e quiser fazer como tarefa de casa, tá? Então, Gzão, Mzão sobre o raio da órbita, você pode pegar esses dados aqui, né? Então, se eu tenho a altitude média e eu somar com o raio da Terra, que dá aproximadamente 6.400 quilômetros, eu tenho com essa soma aqui o raio da órbita, que é esse Rzão. O Gzão, já te falei lá no início do vídeo, né? 6,67, 10 a menos 11. A massa da Terra, que é 5,97 vezes 10 a 24 quilogramas. Você substitui isso aqui tudinho, fizer essa continha, você vai encontrar a nossa velocidade orbital bem aqui. Beleza? Por fim, vamos resolver aqui uma questão do Enem 2013. Faz uma pausa, lê o enunciado que eu vou direto para o comando. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Pessoal, a gente já sabe que a força gravitacional ela é inversamente proporcional ao raio da órbita. Concorda comigo? É inversamente proporcional. Então, quanto menor for o raio da órbita, maior vai ser a força gravitacional. Concorda comigo? Então, os satélites aqui que estão mais próximos da Terra, perdão, pessoal. Tô meio resfriado, acho que vocês perceberam pela minha voz, né? Então, voltando aqui. O satélite que está mais próximo da Terra, professor, então a gente vai ter um menor raio, né? A força
força gravitacional será maior. E o satélite que está mais afastado, né, tem um maior raio aqui de trajetória, vai ter uma força gravitacional menor. Então basta procurar isso, né? A maior força gravitacional, satélite que está mais próximo. A menor força gravitacional, satélite que está mais afastado. E, obviamente, nessa ordem aqui, né, para os satélites B, C e D. Então, se a gente olhar aqui, o gabarito facilmente pulsa aos olhos, né? Veja, a força gravitacional está aqui e aqui está o tempo, né? E aí perceba que o satélite A, ó, ele tem sofre a menor força exatamente porque ele está mais longe. E perceba que essa força é constante, né? Professor, por que essa força vai ser constante? Ora, o G é constante, a massa do planeta é constante, a massa do satélite é constante e o raio da trajetória é constante, porque a questão diz pra gente que a trajetória é circular, a gente sabe que a órbita é elíptica, né, pela primeira lei de Kepler, mas a gente pode fazer uma aproximação para uma órbita circular. Então o raio não muda. Então eu só tenho parâmetros constantes aqui, portanto, a força gravitacional é constante e o nosso gabarito, portanto, fica aí a letra B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Ficou uma aula meio longa aí, porque o assunto realmente é bem interessante. Mas é isso. Se você curtiu, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma vez que eu publicar aqui uma aula. Beleza? Então, beijo no coração, forte abraço e até a próxima.